adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém. Nós o adoramos porque Ele é o nosso amado, o nosso Rei, o nosso soberano. Os cantos que nós cantamos confirmou aquilo que vou falar um pouco nessa noite, sobre adorador. O que é um adorador? Abre João, capítulo 4. Versículos 19 em diante. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos e o conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós vemos que o cristianismo, ele não é uma religião, é uma vida. O cristianismo é a única forma de adoração no qual o objeto adorado habita no coração do adorador. Se você pegar o Salmo 115, você vai ter noção do que significa a pessoa adorar outros objetos que não é o Senhor. O que ela se torna? Então nós lemos aqui em João que Jesus disse para a mulher, olha mulher, a hora vem e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura para seus adoradores. Então, quando nós o adoramos, nós nos tornamos semelhante a quem nós adoramos. Quer ter a imagem e semelhança do Senhor? Adore-o em espírito e em verdade. Quer ter íntima comunhão com o Senhor? Adore-o em espírito e em verdade. Viva uma vida de retidão, uma vida de justiça, uma vida de amor, uma vida de dedicação. Então o adorador se torna semelhante àquele a quem ele o adora. Agora, nenhum budista jamais disse que Buda habita em seu coração. Já ouviram falar? Não, eles não fazem essa declaração que Buda habita nos seus corações. Também nenhum hindu jamais disse que os deuses a quem eles adoram habitam em seu coração. Nenhum muçulmano fez tal declaração sobre que Deus
habita dentro dos seus corações. Então, o cristianismo é: nós o adoramos, aquele que nós conhecemos, aquele a quem nós temos visto. Então Jesus disse para a mulher: a hora vem, e já chegou. Então este é o momento em que nós nos tornamos semelhante a Cristo, porque é a Ele que nós o adoramos, porque Ele habita dentro dos nossos corações. Mas esse é o coração do Cristo em nós, porque Jesus pagou o preço para quê? Para a nossa salvação. Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele retornou para habitar dentro dos nossos corações. Quando Ele foi para o Pai, Ele disse: olha, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem nós adoramos habita dentro do nosso coração. Ele é o nosso amado. Ele morreu, ressuscitou, Ele habita em nós, e Ele estabeleceu o seu trono, o seu reino dentro dos nossos corações, e Ele reina em nós. O seu reino está dentro de nós. Por isso nós o adoramos, por isso nós o exaltamos, porque Ele habita dentro do nosso coração. Ele habita no coração do adorador. Por isso que ser cristão distingue de todas as religiões. Ser cristão é ser Cristo nessa terra, porque o Cristo vivo habita dentro dos nossos corações. João, 1 João 3, ele fala assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas ele diz assim: mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Então, essa hora chegou, porque Cristo habita no coração dos seus adoradores. Ele é o objeto em que nós adoramos. Ele é essa vida que habita dentro de nós, porque Ele estabeleceu o seu trono, Ele estabeleceu o seu reino dentro dos nossos corações. Por isso nós o adoramos. Nós cantamos o cântico: meu maior prazer é poder te adorar. Que isso seja modo de vida. Não só quando nós nos reunimos na comunidade que nós vamos adorar. Adoração é modo de vida. É o nosso relacionamento com Cristo, porque Ele habita em nós. Ele vive em nós, Ele reina em nós, porque Ele estabeleceu o seu trono dentro dos nossos corações. Então Deus habita no coração do adorador. Então a sua presença, a presença de Deus é manifestada na vida daqueles que o buscam, daqueles que o adoram. Com quê? Com sinceridade, com fervor. Então, se eu perguntar quantos aqui adoram o Senhor, é que todos vão dizer: eu adoro. Se eu perguntar aqui, a sua adoração é fiel e verdadeira ao Senhor?
Como eu sei que eu tenho um coração de adorador? Como é que nós podemos explicar, dizer que eu tenho um coração, que você tem um coração de adorador? É cantar aleluia, glória a Deus. Salmos 151. Abra aí. Diz assim: louvai, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai ao som da trombeta, louvai com saltério, com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumento de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, nós temos tido o fôlego de vida que Deus tem nos dado. E com esse fôlego de vida, nós louvamos, nós adoramos ao Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Então todo ser que respira louva o Senhor, porque Deus está procurando verdadeiros adoradores. Ele disse para a mulher: a hora vem, já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o país, mas é verdade. Então a adoração tem que ser o nosso modo de vida. Queremos tornar a sua imagem e semelhança? Adoramos mais, com mais intensidade, com muito amor. Abre Salmos 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: Reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale. Ele julga os povos com equidade. E alegre-se os céus e a terra o exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que neles há. Que regozije todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiças e os povos consoante a sua fidelidade. Adorai, versículo 9: adorai o Senhor na beleza
da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Ele é um Deus tremendo. Por isso que no seu cântico Moisés expressou: não há quem seja como o Senhor entre os deuses, glorioso em santidade, terrível em louvores, fazendo milagres. Então não há quem seja como o nosso Deus. Então ele procura os verdadeiros, aqueles que têm a sinceridade, têm um amor profundo por ele, pelo seu reino. Ele procura esses adoradores, que quanto mais adora, mais vão se tornando como ele. É exatamente isso. Ser adorador é adorar quem você conhece. E quem você conhece? Jesus. Então o adoramos, o exaltamos, glorificamos o seu nome. Então esse salmo que nós acabamos de ler, esse salmo foi cantado quando Davi trouxe a arca de Deus ao templo. Então eles prestaram esse cântico ao Senhor. Então ser um verdadeiro adorador é sobre como nós vivemos cada dia. Um adorador é aquilo que ele vive cada dia. Muitas vezes nós encontramos desafios nas nossas vidas, mas nós podemos ver que quanto mais nós adoramos, nós vamos refletir a sua glória. Então que a nossa adoração seja uma expressão contínua de amor por Deus, manifestando-se em cada aspecto da nossa existência. Então, o adorador se torna semelhante àquele a quem ele o adora. Não adianta chegarmos e começarmos a clamar e dizer: Senhor, eu quero me tornar a sua imagem e semelhança, Senhor, estou te pedindo. Esse não é o caminho, a oração. O caminho é a adoração a Ele, exaltá-lo, glorificá-lo, reconhecer o seu senhorio, a sua santidade, reconhecer que dele é o reino, o poder, a glória, a majestade e o domínio. Amém. E que tudo quanto há nos céus e na terra lhe pertence. Amém. Então esse tem que ser o coração de adorador. Então ele conhece os seus adoradores. Ele é aquele que mede o seu santuário. Ele sabe quando há de veracidade, de verdade dentro dos nossos corações. Então a adoração não é só quando nós nos reunimos aqui na comunidade. A adoração é um modo de vida a quem nós adoramos, o nosso amado. Ele é o nosso amado, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que morreu, ressuscitou e que habita dentro dos nossos corações. Ele habita no coração dos seus adoradores. Amém. Então isso é diferente de muitas religiões. Eles não podem dizer que os seus deuses habitam no coração deles. O único que habita no nosso coração é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele falou: eis que eu estou convosco todos os dias. Então Ele habita no coração do adorador. Que o Senhor nos ensine a sermos esses adoradores. Quer tornar a imagem e semelhança dele? O adore mais. Glorifique-o mais.
Exalte-o mais. Reconheça a sua grandeza, o seu senhorio, a sua santidade. Creio que nós estamos aqui por um milagre, né? Um milagre criado por Deus. Nós cantamos um cântico agora, né? Para sermos adoradores. O único objetivo nosso aqui é ser adoradores, não é termos posição nenhuma. Ninguém precisa ter nenhuma posição diante do Senhor. Tem que ser adorador. Desde o pequenino ao mais idoso, todos adoradores do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Amém. É disso que o Senhor se agrada. É disso que Ele se alimenta, da nossa adoração. Então, se nós sabemos que Ele se alimenta da nossa adoração, vamos adorar mais. Vamos engrandecer mais. Dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de toda adoração e de toda exaltação. Tudo que há em mim, Senhor, te louva e te adora. Então eu creio que o nosso sucesso, a nossa vitória, a nossa conquista está em sermos verdadeiros adoradores. O Senhor cria dentro de nós esse coração disposto a adorar, independente de circunstâncias. Ah, mas como eu vou adorar se as circunstâncias não estão cooperando? Peraí, adoração não depende de circunstância. Adoração depende do estado de espírito que você está diante do Senhor. Como nós estamos diante do Senhor? Não importa. Muitos homens de Deus deram sua vida por causa da palavra, por causa de Jesus. Eles não negaram de dizer: nós somos adoradores de Jesus, nós servimos a Jesus, nós anunciamos, nós proclamamos o nome de Jesus. E nós estamos dispostos. Hoje nós temos uma facilidade muito grande de sair de casa, de vir até aqui, de nos reunirmos, né? Ninguém nos persegue, vivemos num país que não temos restrição de podermos chegarmos até aqui. Aproveitamos a oportunidade, né? De adoradores. Então, quando alguém olhar para você, vai reconhecer que você é um que anda com Jesus. Uma pessoa que vive com Jesus, porque a sua fala vai denunciar, o seu proceder vai refletir o Cristo que habita dentro do seu coração. Glória a Deus. Isso é fundamental para os dias que nós estamos vivendo, porque não adianta a gente falar uma coisa e viver outra coisa. As pessoas vão ver o adorador que você é, o coração que você tem, por amor ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Amém. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Que o Senhor abra o nosso coração, para que haja esse clamor, esse desejo ardente de estar o adorando em espírito e em verdade. Senhor, nós selamos a Tua palavra no nosso coração. Amém. Nós te adoramos, Pai. Amém. Nós te adoramos e declaramos que os teus pensamentos enchem a nossa mente agora. Amém. Declaramos que não nós que pensaremos, mas o Senhor pensará por nós. Não nós que falaremos, mas o Senhor falará por nós. Amém. Não nós que agiremos, mas o Senhor agirá por nós. Amém. Não nós que vivemos, mas o Senhor vive através de nós. Porque o Senhor estabeleceu o seu trono dentro dos nossos corações, Senhor. Estabeleceu o seu reino dentro de cada um de nós. Por isso nós te adoramos. Amém. Nós te adoramos. Amém. Amém. Deus os abençoe. Amém. Que o Senhor crie em nós. Amém. Como disse Davi. Salmo 51, 10. Cria em nós um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, um espírito
inabalável. Amém.